Olá, seja bem-vindo aqui ao Linha de Frente. Hoje a gente aproveita o espaço do Grupo Aratu para discutir questões importantes sobre Salvador, sobre o estado da Bahia como um todo e como a gente pode ajudar a nossa sociedade a se organizar melhor, a crescer ainda mais do ponto de vista da sociedade civil, da economia, do turismo, do terceiro setor e também da política. Temos aqui a participação do vereador de Salvador, o vereador do União Brasil, Cláudio Tinoco, que inclusive é gestor público por formação, não é isso, Cláudio? Você é formado em administração pública? Eu sou administrador público por formação, é minha graduação, sou especialista em políticas públicas e em gestão de cidades, uma formação toda associada a essa atividade pública. Você já está no terceiro mandato como vereador? Olha, primeiro agradecer aí o convite, desejar pleno êxito aí no Linha de Frente, eu que acompanho de perto a sua agenda aqui, trazendo sempre o assunto de interesse da população da nossa cidade, do nosso estado. Eu estou no terceiro mandato, sim. Terceiro mandato de vereador, me elegi em 2012, me reelegi em 2016, entre os 10 mais votados de Salvador. Licenciei da Câmara entre 17 e 20, quando eu assumi a Secretaria de Cultura e Turismo, na gestão de Assemineto. E voltei em 2020, fui à reeleição, me reelegi, estou aí completando quase 11 anos na Câmara Municipal. E ele está também, nesse momento, como presidente de uma das comissões importantes da Câmara, comissão que trata do desenvolvimento econômico da cidade, trata do turismo, trata de assuntos sensíveis para o nosso bolso e também para a imagem da capital. Eu vejo que você é muito atuante, até pela característica de ter sido secretário, você está sempre na rua, está sempre chegando perto da população. Na sua visão, qual a principal necessidade de Salvador no momento? Olha, Pablo, primeiro eu uso essa experiência de uma carreira na vida pública, na atividade pública de quase 30 anos. Eu comecei estagiando nas docas no Porto de Salvador e durante quase 30 anos aí ocupei diversos cargos na área da educação, fui secretário de Infraestrutura do Estado, citei a Secretaria de Cultura e Turismo. Eu diria que eu sou mais parecido como um médico clínico, um clínico geral. Eu não sou especialista em determinadas áreas, mas tanto educação como turismo, elas me têm exatamente muita afeição e eu costumo na Câmara também atuar com essas bandeiras. Olha, eu acredito muito que o grande problema de Salvador é o desenvolvimento econômico e a geração de emprego. Salvador é uma capital entre as 4 maiores cidades do Brasil, não só do ponto de vista populacional, mas também da sua importância econômica. Por outro lado, Salvador é uma capital do Nordeste brasileiro. Salvador não tem indústrias no seu território. A gente acompanha há muitos anos o desenvolvimento da Bahia, desde o polo petroquímico em Camaçari, a desconcentração industrial, como o polo da celulose no extremo sul, a fronteira agrícola no oeste. Por outro lado, a capital ela sempre esteve associada a serviços, a comércio e ao turismo em si. Isso eu diria, é uma característica que a gente tem que saber aproveitar e por isso a importância que a gente dá a essas atividades associadas ao turismo, que reúne já 52 setores da nossa economia. Por outro lado, a gente não tem grandes indústrias para gerar emprego. E aí, me perdoe, Cláudio, criou-se um paradoxo que ao mesmo tempo em que a capital não tem indústria para absorver uma grande quantidade de mão de obra, ao mesmo tempo ela recebe, ou pelo menos recebia, muitos migrantes de cidades do interior. Se tornou uma cidade inchada, não exatamente uma cidade grande, mas uma cidade que incha com bolsões na sua periferia. Isso gera para o gestor público um enigma, um problema, que é conseguir conciliar um orçamento limitado para uma grande quantidade de pessoas. O PIB em Salvador é um dos menores do país? Não é um dos menores do país, ele é menor proporcionalmente, ou seja, per capita. Per capita, Salvador chegou a ter quase 3 milhões de habitantes, esse último censo do IBGE apresentou uma cidade com um pouco mais de 2 milhões e 400 mil habitantes. Veja que isso é fruto exatamente desse ciclo, Eu sou fruto do interior, minha mãe era... Eu também, eu sou de Alagoinhas, você é de onde? Eu sou de Salvador, minha mãe que era de Piauí, E minha família veio para Salvador exatamente para poder oferecer a educação. Então, se lá no passado, década de 60, 70, 80, essa população vinha do interior para ter acesso a serviços de saúde, de educação e até mesmo de atividades de trabalho
esse ciclo mais recente tem feito com que haja uma certa saída de Salvador, né? Eu citei do polo petroquímico, mas é claro que a região metropolitana avançou muito com outras frentes, né? A gente teve recentemente uma experiência com a indústria automobilística, com a Ford. Espero, depois de um carro ser enterrado lá em Camaçari e não ter dado nenhum fruto. Que era a Jack Motors, né? A Jack Motors, né? As pessoas às vezes não lembram, mas foi ali enterrado um carro como marco de fundação e a gente não viu aquela fábrica progredir. Agora vem uma nova experiência aí com a BYD, a gente espera de fato que vá adiante, que a gente possa ter, de fato, uma nova matriz industrial para poder empregar, sobretudo jovens que estão formando aí no Senai, Cimatec, em uma série de outras universidades, com oportunidade, logicamente, de trabalho. Mas eu acredito que esse ciclo de saída da cidade é muito fruto dessa perspectiva que tem as pessoas de buscarem oportunidades, mas é claro que a violência também em Salvador, aqui na capital, tem levado as pessoas a também procurarem alguma situação mais tranquila de convivência em cidades vizinhas. Você também partilha, Cláudio Tinoco, de um pensamento que eu ouço de alguns políticos, o governador do estado, por exemplo, pedir uma intervenção federal oficialmente, já que está tendo uma parceria, uma ajuda, seria uma intervenção federal. Você é a favor disso ou você, com a visão de um gestor público, uma visão muito focada no turismo, acha que isso pode voltar de alguma forma contra a imagem da nossa capital? De forma alguma, né? O nosso regime nacional é de cooperação. Por exemplo, educação. Enquanto os municípios são responsáveis pela educação infantil e fundamental, os estados são responsáveis pelo ensino médio, a União é responsável pelo ensino superior. Isso é na lei, isso é na Constituição, isso é na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, mas na prática existe um regime de cooperação. Assim é que o Estado ainda oferece fundamental, assim é que o governo federal oferece cursos técnicos profissionalizantes e na área da segurança não é diferente. Eu acho que tem que ter humildade para poder, de repente, encontrando as dificuldades que se tem, seja por motivos que foi aqui, é claro que eu tenho eu diria, as minhas impressões, Pablo, é necessário que haja essa cooperação. Intervenção, ela está ocorrendo, né, na prática e na presença. Foi assinado em agosto um termo de cooperação entre a Polícia Federal e a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Nós vimos o que ocorreu, sobretudo depois da morte do policial federal, e isso ganhou um outro patamar de evidência, né, de constatação. Mas essa intervenção está existindo. O que está existindo paralelo a isso é um certo receio do governo em admitir a sua fragilidade. E aí é uma questão de, eu diria, compreensão da sociedade e da população. Não é fragilidade, se você tiver a humildade de dizer assim, olha, eu preciso da sua força aqui junto com a gente. Por outro lado, o que eu acho mais importante do que tudo é que a Bahia não pode continuar vivendo nesse ciclo, né, perverso de ser, eu diria, um território em que o crime se impõe, né, seja no interior, seja na capital. A gente convive aqui em muitos bairros, a gente caminha muito pela cidade, né? A gente sabe que, e eu costumo dizer, quando nasce uma criança, ela não vai para o berçário já ali escrito na testa se é mocinho ou bandido, né? A falta de oportunidade, eu disse um dia desse na Câmara, né, nesses 17 anos do PT, e até o ano passado isso ficou mais evidenciado nos debates eleitorais, a Bahia tem a pior educação do Brasil. Se ela é agora a penúltima ou antepenúltima por causa do índice do IDEB, pós-pandemia, que resolveu, por decisão do Ministério da Educação, de autorizar os estados a fazer aprovação automática, e isso ganha alguma pontuação. Na verdade, a gente tem que ver o que está acontecendo na sala de aula. O estado da Bahia paga R$ 150 para que os estudantes, alunos, se matriculem numa escola de ensino fundamental 2 aqui em Salvador, da rede estadual. É o repasse que o estado faz para a prefeitura, é uma bolsa, não. É uma bolsa que o estado paga aquela família, para aquele aluno matriculado numa escola do estado. A bolsa presença. Agora, você como pai, né, de uma criança, de um adolescente, de um jovem para matricular no ensino fundamental, desempregado, né, ou pelo menos a esposa ou o marido desempregado em casa, pega esses R$ 150 para poder comprar uma cesta básica no mês. Por outro lado, a escola
pública da rede municipal tem melhor qualidade porque o índice do IDEB é melhor do que o da rede estadual. Então, até a consciência da população no sentido de procurar uma escola que melhor ensine, né, onde os alunos tenham um melhor desempenho. E isso tudo é feito através de um sistema que é um sistema nacional de avaliação. Então, eu estou sempre citando a situação da educação, porque normalmente a gente vê muitas vezes o governador dizer: a intervenção na educação sou eu que estou fazendo porque eu que ofereço o ensino fundamental. Ora, faça a municipalização, entregue os alunos às escolas que estão em alguma boa condição de funcionamento e repasse no censo escolar a receita do Fundeb para o município. Eu tenho certeza. Uma prefeitura que constrói 50 escolas em 48 meses tem todas as condições de absorver essa matrícula. E é essa defesa que a gente está fazendo de cooperação. O vereador Cláudio Tinoco, do União Brasil, está aqui hoje na condição de presidente de uma comissão importante que cuida do desenvolvimento econômico da capital, cuida do turismo e também como líder do partido do União Brasil, líder do partido do prefeito, que tem uma grande maioria, digamos que a situação é mais confortável para o prefeito do que para a oposição. Eu estou contextualizando isso porque a gente está em vias de começar a analisar, estudar e talvez aprovar a Lei Orçamentária Anual de 2024. O prefeito já remeteu via Casa Civil o projeto da Lei Orçamentária. O que é que você destaca? Porque a população precisa entender, né, Cláudio? Não as coisas, as medidas, as obras, as determinações não saem exclusivamente da cabeça do prefeito de um dia para o outro. Ele, agora eu quero fazer o Mané Dendê, agora eu quero fazer o viaduto, agora eu quero... Não, é um planejamento, está tudo escrito lá. Qual será o plano da prefeitura para 2024? Aí como é que você está analisando essa LOA de 2024? O que é que tem de bom, o que é que pode ser melhorado nela? Eu fico muito à vontade, Pablo, porque eu presidi a Comissão de Orçamento durante 4 anos no meu primeiro mandato e coincidiu exatamente com os 4 primeiros anos da gestão de ACM Neto. Nós pegamos o orçamento de Salvador com em torno de 2 bilhões e 400 mil reais, 2 bilhões e 400 milhões de reais ali no ano de 2013. E agora vai para 11 quase bilhões, 12 bilhões, quase 12 né? 400%, mais de 400% de incremento em 10 anos. E aquele orçamento de 2013 foi construindo ainda pela gestão de João Henrique, que era no seu último ano, quando ele apresentou à Câmara Municipal. Eu lembro que a ACM Neto se elegeu dizendo claramente que Salvador era capaz de andar com suas próprias pernas. E eu uso essas palavras para dizer que nós conseguimos fazer com que Salvador andasse com as próprias pernas. O que eu destaco no orçamento, que leva 40% automaticamente, sendo 25% para a educação e 15% para a saúde. E nesse aspecto da educação ajuda, por exemplo, o prefeito Bruno Reis a construir 50 novas escolas em 48 meses. Ajuda hoje a rede municipal ter todos os alunos com tablet. Foi um exemplo na época da pandemia, a rede municipal de Salvador, que não deixou os alunos sem aula, diferente da rede estadual, que tirou nota 0 durante a pandemia, né? Hoje, a gente tem uma evolução muito maior do ponto de vista do aprendizado digital. Tem escolas hoje com parcerias para ensino de inglês numa segunda língua. Ou seja, a rede municipal hoje, eu diria a você, que não só pelos índices do IDEB que vem crescendo, a gente pegou Salvador na última posição e viemos colocando Salvador a cada ano em posições de destaque, isso é fruto exatamente de uma aplicação desse orçamento. O orçamento não pode ser não só grande, mas ele tem que ter qualidade na aplicação. E a saúde da mesma forma, né? Em 10 anos, esse incremento orçamentário fez com que Salvador saísse de uma UPA para 10 UPAs, para ter um novo hospital municipal, ou novo não, o primeiro hospital municipal. Agora, Bruno está entregando, já licitando agora, está em andamento o processo licitatório para a implantação da maternidade, do hospital para as crianças. Então, eu diria, é muito importante essa clareza de que hoje Salvador tem uma capacidade de investimento. E aí vem as operações de crédito, seja com o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com o CAF, que é o Banco de Fomento aqui da América Latina. Tudo isso tem levado realmente, aí sim,
com um planejamento estratégico, que não é só o PPA, não é só a LDO, a LOA, que são as peças orçamentárias constitucionais, mas com planejamento estratégico, que isso depende do gestor, de forma disciplinada, estabelecer marco de entrega, meta para cada secretário, tem feito com que realmente o prefeito faça algumas intervenções na cidade, como na área da mobilidade, né? O BRT, por exemplo, que recebeu muitas críticas e que hoje já ganha um formato, já ganha, eu diria, uma dimensão que aí sim as pessoas estão começando a compreender que a gente vai ter de fato um corredor exclusivo de transporte de massa, facilitando a vida dos trabalhadores, dos estudantes, das pessoas que vão circular pela cidade. O Mané Dendê é um programa não só habitacional, com mais de 700 novas unidades habitacionais ali naquele miolo do subúrbio, entre Rio Sena, Plataforma. É também um programa que vai implantar terminal de transporte, mercado municipal, áreas, escolas novas. Então, é uma, eu diria, requalificação de urbanização mesmo, de dar dignidade. Então, eu queria, desculpe, só para pontuar dois aspectos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o VLT, que você tem informações sobre o VLT que interessam não só a população do subúrbio, mas a população da capital como um todo. Mas eu queria pontuar dois aspectos desses setores que você falou, que são habitação e mobilidade. A oposição, eu tenho conversas com alguns vereadores e vereadoras da oposição, a oposição alega que houve redução nos valores de investimentos previstos para 2024 nos dois setores, tanto na habitação quanto na mobilidade. Não seria uma contradição do que você está falando, já que são pontos críticos da capital? A habitação e mobilidade são duas questões que precisam ser melhoradas cada vez mais. Essa diminuição dos valores absolutos não entra em contradição com o discurso? Não, Pablo, porque aí precisa ter a compreensão do ponto de vista do fluxo orçamentário. No caso da mobilidade, por exemplo, eu acho que até março o prefeito deve estar inaugurando o BRT integralmente. Ele já foi construído 2 etapas e ele está na 3ª etapa, que vai ligar até a Lapa, que está muito avançado. Então, acho que até março o prefeito entrega. Então, o fluxo orçamentário ele está associado exatamente às intervenções. Então, essa é a justificativa para sair de 620 para 617 milhões aproximadamente. Ou seja, o fluxo orçamentário fez com que se investisse mais em mobilidade em 2022, 2023, em virtude da obra que está executando. Na parte de habitação, nós temos um programa, eu diria que não só envolve novas unidades, mas a requalificação. Então, está previsto para 2024 a implantação do novo programa habitacional Pé Preto na região do Nordeste Amaralina. São 270 novas unidades numa área que não tem nem unidade oficialmente registrada e cadastrada, porque são barracos em área de duna, sem saneamento, sem água, sem energia, e a prefeitura está implantando. Ou seja, são diversos exemplos. É claro que a retórica da oposição ela traz, logicamente, uma relação de proximidade com as eleições. Então, eles olham para frente e imaginam que 2024, o último ano da gestão, eles vão estar procurando ali cabelo em ovo para tentar destacar algo que possa representar qualquer fragilidade. Nesse caso, eles vão dar aí, eu diria, com os burros na água, porque aí o debate a gente está aqui para poder fazer ele, mostrando de fato, sobretudo, a opinião pública, né? A Prefeitura de Salvador, ela vem dando uma demonstração muito clara de capacidade de investimento, de enfrentar problemas. O prefeito já anunciou algo que eu estava discutindo hoje na Câmara Municipal, que é a situação do Centro de Convenções da Bahia, e na gestão de Assemineto foram 130 milhões aplicados para construir. Tomou-se a decisão, não estava no orçamento, não estava na lei orçamentária em 2017, mas o prefeito, com a sua prerrogativa de alocar recursos ou realocar recursos, garantiu o investimento de 130 milhões, recursos próprios da prefeitura, foi lá e construiu um novo centro de convenções em Salvador. Já se passaram mais de 711 mil pessoas pelo centro de convenções da sua inauguração, prejudicada pela pandemia, que ficou um tempo parado até o mês de agosto. Tem agenda até o ano de 2025. E o governo do estado e o PT não tiveram a compreensão. E há 10 anos deixam um equipamento daquele ali na região do Chiep abandonado, chegando às ruínas, por exemplo. Então, uma questão ali, o antigo Centro de Convenções da Bahia,
é uma questão até de segurança pública, né? Porque a gente percebe que serve como esconderijo de suspeitos de crimes e tudo, fora que visualmente, esteticamente, não agrega em nada a uma capital. Eu vejo que você, na condição de vereador, você tem provocado respostas sobre isso, você provocou uma audiência pública. Está dando resultados práticos essa sua mobilização? Não é fácil. Primeiro porque há uma tentativa de desqualificar a iniciativa do vereador. Já teve o ex-vereador que, em uma resposta a um jornalista, disse: quem é esse vereador? Você está no terceiro mandato. E o atual governador, em uma entrevista também, ao ser indagado e feito pelo jornalista uma referência a este vereador, ele disse: o vereador quer saber mais do que o governador? Então, ou seja, uma tentativa de desqualificação. Tanto assim que nas minhas audiências, foram 3 audiências para discutir o VLT do subúrbio, 2 em 2022, 1 em 2023, e esta semana mais uma audiência para discutir a solução para o Centro de Convenções da Bahia, para aquelas ruínas. Nós convidamos secretários de Estado, dirigentes dos órgãos, nenhum aparece, uma desconsideração, mas eu sei o que é isso, é porque eles não têm respostas. Então eles não enfrentam, porque uma audiência pública ela é suprapartidária. A audiência pública que a gente está fazendo é em nome da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Relações Internacionais, que tem membros do PT lá dentro. Então, ela é suprapartidária. Quando a gente abre discussão com a sociedade, é uma audiência de portas abertas. Vai para o auditório quem quer que seja. A gente não faz seleção, só entra A, ou só entra B, só entra azul, só entra vermelho. Então, as pessoas vão para lá para debater assuntos de interesse da cidade. Tem dado resultado, Pablo. No ano passado, nós apresentamos, inclusive nas audiências do VLT, as informações que quase ninguém tinha. Por exemplo, uns dados aí que chamem a atenção. Ora, ele foi anunciado como uma obra que custaria 1 bilhão e 500 milhões de reais. E em um documento que nós obtivemos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado, foi apresentado o valor de 5 bilhões e 200 milhões de reais, né? Um aumento de 300%. E ninguém sabia disso. Foi feito aditivos antes da ordem de serviço. Eu nunca vi isso. Eu fui secretário de Infraestrutura, licitei, contratei, executei obras como secretário de Cultura e Turismo, o Centro de Convenções, a requalificação da Avenida 7, demos início ao Museu da História da Cidade, ao novo Arquivo Público, a requalificação de Estela Maris. Antes da ordem de serviço, fizeram um aditivo de quase 300% do valor da obra. Hoje, nós estamos assistindo o secretário de Estado dizer que vai criar uma comissão para analisar os custos da ponte e do VLT. Ora, eu não sei. E olha que o Estado da Bahia sempre teve bons técnicos. Eu passei pela educação, pela infraestrutura. Tem um corpo de servidores técnicos do quadro do Estado que são capazes. Se o Estado precisar ainda, ele abre a licitação, contrata uma consultoria, vai prestar essas informações. Agora, a gente não pode viver eternamente há 14 anos. Eu tenho um filho de 7. Podia ter tido 2 filhos já e a ponte não sai. O VLT, voltando para a questão da consequência, só para fechar esse raciocínio, nós apresentamos que ele era inviável. Aquele projeto que houve de extrato. Era inviável. E houve contrato de extrato e agora não tem trato. Pablo, eles mudaram o modal em 10 dias, sem audiência pública, por uma manobra do ex-secretário da Casa Civil, Bruno Dauster. Está tudo isso no relatório do Tribunal de Contas. Quem está dizendo isso são os técnicos, os auditores do Tribunal de Contas. E diziam que era um veículo leve sobre trilhos, que era um VLT, mas contrataram um monotrilho, uma estrutura em concreto para rodar elevado sobre pneu. A gente disse isso. Qual foi a consequência? Em agosto, o governador teve que admitir a rescisão do contrato. Então, rescindiram o contrato, o governador disse que faria uma nova licitação até o final de agosto e início de setembro, agora já disse que é em outubro, e eu estou aqui afirmando, diante de vocês todos, ele não lança esse edital até dezembro. Enquanto isso, a população, principalmente marisqueiros, marisqueiras, moradores do subúrbio, perderam um meio de transporte que era muito necessário e barato, Cláudio. Você sabe melhor do que eu, era 50 centavos. Agora, esses moradores estão meio órfãos de um modal desse tipo. Olha, saiu de 50 centavos para pagar R$ 4,90 na tarifa de ônibus, esses trabalhadores.
O sistema de ônibus não permite essa carga de marisco entre São Tomé de Paripe e Calçada, e, consequentemente, se perdeu ali uma atividade econômica que gerava renda para uma população mais necessitada. Mas eu vou mais além. O sistema de trilhos, ele permitiu, no passado, integrar o Porto de Salvador à região metropolitana. Então, a gente está falando aqui de mobilidade, né, de infraestrutura, e foi no governo do PT que praticamente canibalizaram. Por quê? A obra poderia até ser lançada em etapas. Eles simplesmente tiraram todos os trilhos de Paripe à Calçada, desmantelaram os trens e hoje o Estado está admitindo adquirir vagões de um trem que está lá no Mato Grosso há 10 anos, porque lá também foi cogitado implantar um VLT, não foi viável, tiveram que implantar um BRT. Aí o governo da Bahia diz hoje, não, esses trens, palavras do governador, virão, o TCU, o Tribunal de Contas da União está ajudando, e vão vir os cabos, vão vir os fios, 10 anos parado. Agora, essa população, ela é digna de receber novos vagões de trem que já estão há 10 anos no Mato Grosso? Com que justificativa? Baixar custo, acelerar o processo, recuperar tempo perdido? A gente não vê transparência para poder vir a público, debater, discutir, apresentar, para poder a gente dizer aquilo que eu fiz quando eu assumi o meu mandato. Eu apresentei 2 projetos de lei logo no meu primeiro mês. A Lei de Acesso à Informação, que é uma lei hoje em vigor, e a Lei de Transparência nas Obras Públicas, porque a gente vive, Pablo, uma cultura no Brasil das obras terem início, mas não ter meio, não ter fim. Aí você tem FIOL, você tem ponte, você tem VLT, e vai passando, o desperdício de recursos. A população vê, né, Cláudio, aquela placa sendo instalada, mas a obra em si, o resultado final, fica bem atrasado, bem aquém dos prazos iniciais. Eu estou com o Cláudio Tinoco, ele está aqui no Linha de Frente de hoje, falando dos projetos de lei, das atividades que ele exerce como parlamentar, da fiscalização do Poder Executivo Municipal, que também é prerrogativa dos vereadores, e de questões que atingem diretamente a sociedade civil. Uma delas é o fornecimento de água, canalização de esgoto, na capital, responsabilidade da empresa baiana de saneamento, que é a Embasa, na qual você recentemente teve uma atividade muito notável nas redes sociais, chamando a atenção para um despejo de dejetos na Orla de Salvador. O que foi aquilo ali? O que aconteceu? Quais as explicações que você obteve depois de colocar a boca no trombone? Olha, é um verdadeiro crime ambiental. Isso ocorreu em 2021. Em 2021, a relação que eu tenho com a Associação de Moradores do Rio Vermelho me procurou e fez, Tinoco, nós fomos chamados na Embasa, a Embasa comunicou a gente que vai ter que fazer uma parada na operação da estação e vai ter que jogar esgoto direto no canal ali do Lucai e isso vai bater no mar. A gente quer a sua ajuda porque não temos muito o que fazer. Nós oficiamos a Embasa, tornamos público essa reunião na Câmara Municipal. Infelizmente, não fomos capazes de paralisar aquela operação em 2021, agosto de 2021. De lá para cá, eu fiquei monitorando. Infelizmente, essa prática da falta da transparência, ela é corriqueira no Estado. Eles deixaram para anunciar na segunda-feira, por nota no site, e aí a imprensa toma conhecimento e reproduz aquela operação. Só que como eu já tinha monitorado há 2 anos, eu sabia o que é que eu fiz. Rapidamente produzi um documento, entrei com um pedido na governadoria e diretamente à Embasa. Eles não responderam, eu tinha então que fazer com que aquilo que iria ocorrer se tornasse público, né? Eu saí da Câmara por volta de 9h30 da noite, numa sessão especial, me dirigi ao Rio Vermelho, já era 10 da noite quando cheguei lá e eu me deparei com aquela cena terrível, né? Uma rede, parecendo uma rede de pesca instalada ali na foz do Rio Lucaia, para tentar barrar apenas os resíduos sólidos, garrafas, etc. e tal. Mas o esgoto, como todos viram nas redes sociais, vocês reproduziram, muitas pessoas reproduziram, o esgoto correndo durante 11 horas diretamente para o mar. A Embasa recomenda
nessas circunstâncias, uma simples posição de que as pessoas evitem as praias. Em 2021, era a recomendação de se evitar por 72 horas, dessa vez 24 horas, sem nenhuma ação de mitigação, sobretudo para quem depende do mar, como pescadores, barraqueiros. Veja que indenizações poderiam ocorrer, inclusive, para turistas. Nós estamos falando de turismo. Imagine uma pessoa que compra um pacote para vir em Salvador, passar aqui uma semana. Nós já estamos na primavera, entramos na alta estação e a pessoa quer ir para a praia e não pode. E não pode, né? Imagine você para uma agência de viagem que vende, né? Que gasta, que vai a São Paulo, ao Rio de Janeiro, até o exterior, vender a cidade de Salvador, e de repente traz pessoas para cá para irem à praia e não podem, porque o esgoto está correndo. É o principal ativo do turismo de Salvador. Crime ambiental, tá certo? Uma perversidade com as pessoas que dependem da economia do mar, né? Imagem, né, da cidade, né, degradada. Então, a gente lamenta muito porque ela poderia ser evitada. Eu não entendo porque nós temos 2 emissários em Salvador. Um público, administrado pela Embasa, o outro privatizado, administrado pela iniciativa privada. Só dá problema no administrado pela Embasa. Além disso... Só dá problema no administrado pela Embasa. Tem uma outra questão em termos da canalização de esgoto, que a informação que eu tenho é que muitos moradores da capital fazem a canalização clandestina. Não sei, não tem condição, não tem recursos para fazer a canalização de esgoto dos dejetos na canalização onde é necessário e não ofender, não invadir a canalização pluvial. Eu fui secretário de Infraestrutura do Estado da Bahia até 2006, gestão de Paulo Souto. E eu sou testemunha porque eu fui conselheiro da Embasa. O Bahia Azul, que muita gente lembra, o Bahia Azul, além de implantar, né, e logicamente investir em novas redes de esgotamento, de saneamento, ele financiava o programa as ligações residenciais. Então, você passava com a nova rede de saneamento lá em Piripiri, todas as residências daquela rua tinham a ligação direta para aquela rede bancada pelo Bahia Azul, ou seja, pelo programa. O PT acabou com isso. Primeiro que acabou com o Bahia Azul e segundo que a Embasa, aonde implanta novas redes, quando implanta, não financia mais a ligação residencial. O que é que a gente assiste? Esgoto sendo jogado na Baía de Todos os Santos ou na Costa Atlântica todos os dias. Eu recebi diversos vídeos e eu conheço. Quem quiser ir ali a Piripiri, por trás da sede do Araqueto, dar uma caminhada ali na areia da praia, vai ver diversos canais jogando esgoto direto na Baía de Todos os Santos. E aí é na cidade toda, é na Boca do Rio, a gente passou a receber uma série de informações nisso, a esse respeito, com imagens, com tudo. Então, é uma questão rotineira. Por outro lado, aquela operação, a gente não entende por que não há tecnologia, não há infraestrutura, investimento para dizer assim, olha, eu preciso fazer a manutenção dessa estação, eu vou barrar o esgoto que está aqui, né? Eu não sei, eu não sou engenheiro, sou administrador, né? Apesar de ter sido secretário de infraestrutura, eu sempre chamava os engenheiros para ouvir a opinião. Perfeito. Né? Então, São Paulo tem 27 piscinões, né? Para reter, inclusive, a água da chuva. Por isso que o alagamento em São Paulo diminuiu muito, porque são grandes tanques subterrâneos que seguram essa água toda, porque ali ele é cortado pelo Tietê e o rio Tietê não suporta, transborda. Então, como é que você... Então, tem que ter tecnologia para a 4ª cidade desse país, para uma empresa que é responsável, que é monopólio. Olha que o município de Salvador poderia, inclusive, não renovar, né, essa cessão de domínio do saneamento para a Embasa e, de repente, instalar ou até licitar uma empresa privada. Eu não estou aqui para poder dizer assim, olha, apesar de eu ter sido conselheiro da Embasa, eu sei que tem pessoas que são capazes de conduzir uma empresa pública, né, com eficiência, com eficácia, com competência e qualidade. Mas não é o caso da Embasa. É unânime dizer que a Embasa hoje deveria ser privatizada. Então é uma opinião que não é de Tinoco, é uma opinião pública hoje que está se consolidando, sobretudo com episódios como esse que nós assistimos. Eu estou conversando com o Cláudio Tinoco, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, a gente precisa aproveitar ao máximo a quantidade de perguntas e respostas
para fazer a população entender o que é que se passa na política e na sociedade. Tem uma questão, você falou, é a quarta maior cidade do Brasil. A quarta maior cidade do Brasil, Salvador, ela está, no momento, em ebulição, em efervescência na política. Apesar de a eleição só ser no ano que vem, falta um ano praticamente para a eleição, mas tem muita movimentação nesse tabuleiro de xadrez. O prefeito Bruno Reis, obviamente, vai concorrer à reeleição e tem muita gente querendo a disputa contra Bruno Reis. Do lado do governo do estado, do lado da oposição à prefeitura, alguns nomes já se movimentam e parece que se encaminha para uma difusão de candidatos e que, de alguma maneira, eles possam se unir no segundo turno. Você acha que tem algum nome com condição de enfrentar bem Bruno Reis no primeiro turno, ou essa estratégia do governo de difundir, dividir para tentar conquistar é a melhor estratégia? Pablo, eu costumo dizer assim que tem muitas coisas que eu não digo, a não ser que me perguntem. Você disse, Bruno vai concorrer à reeleição, eu também acho e defendo isso. Por outro lado, eu costumo usar a palavra daquele que a gente está se referindo, para poder, logicamente, estar alinhado. Bruno tem dito, eu tenho acompanhado ele em diversas entrevistas e em muitas conversas, que ele só vai colocar a cabeça dele sobre essa questão de candidatura dele, à reeleição ou no início do ano que vem. Em 2024, ele coloca a cabeça disso. Ele está muito concentrado no trabalho, na prefeitura, nas entregas. Ele tem se dedicado muito a essa agenda administrativa. Isso é verdadeiro, é real. E eu acho que isso é importante também, até mesmo para as consequências que virão pela frente a partir do momento que ele tome a decisão e anuncie. Eu não costumo muito analisar, melhor dizendo, dar pitacos sobre os outros. Eu estou no mesmo partido há 23 anos, dentro do mesmo grupo, nunca andei por aí pulando de galho em galho, já estivemos em baixa, passamos praticamente 6 anos fora do poder, tanto no Estado quanto na Prefeitura, nos unimos para poder assumir a administração municipal aqui em Salvador, perdemos a primeira eleição em 2008, tanto o Neto para prefeito, eu como vereador, e depois, a partir de 2012, com as nossas vitórias, a gente vem demonstrando uma capacidade de administrar essa cidade, que eu acho que o que é mais importante é ouvir o povo, sentir, né, como é que a população, como é que essa população, se transformando em eleitora, vai se posicionar. A minha impressão é que Bruno conquistou, de fato, uma aprovação muito grande, né? Ele tem a sua simplicidade, a sua humildade no trato e na sua origem também, mas Bruno é determinado e tem uma capacidade de articulação política tremenda. Então, eu diria a você, é um grande desafio para a oposição, né? Ou se unir, ou pulverizar as candidaturas, vai depender muito dos interesses da estratégia do grupo e dos partidos. Eu acredito que vai prevalecer cada partido querer ter um candidato para poder ajudar as suas bancadas proporcionais e vai ser com isso também ainda mais difícil alguém tirar essa reeleição de Bruno. Por outro lado, não tem eleição ganha, a gente tem que continuar trabalhando, mostrando a nossa capacidade, fazendo as entregas que a gente precisa e que a população exige. E aí sim, no momento certo, em março vai ter uma janela partidária que é possível mudança, inclusive de partidos dos que vão ser candidatos a vereador. A gente tem que analisar, tem mudança de regra, né? Tentaram agora mudar mais uma vez no Congresso Nacional. Então a gente está observando tudo isso para no momento certo a gente unir o grupo, unir os partidos que estão dando lastro a esse bom governo de Bruno para poder aí sim se apresentar aos eleitores no momento certo. Cláudio Tinoco está aqui conosco, ele falou assim, estou há 23 anos no meu partido, o mesmo partido que ele está, PFL, DEM e União. É o mesmo partido, mas com nomenclaturas diferentes e você se manteve. O partido mudou, eu não. Aí. Cláudio Tinoco, aqui nosso convidado no Linha de Frente, é sempre bom conversar com você, porque a gente entende o que está acontecendo na cidade, a gente tem uma visão global sobre a cidade, sobre o Estado. Seja sempre bem-vindo aqui ao Linha, você é sempre uma figura muito querida e traz informações relevantes para o nosso público. Eu que agradeço a oportunidade, Pablo, e a todos vocês que acompanham essa entrevista também. É sempre a Linha de Frente, um canal meu de observação e é dessa forma que a gente aprende também a seguir com o mandato de vereador aqui na nossa Câmara Municipal de Salvador. Obrigado. Cláudio Tinoco, presidente da comissão que cuida do desenvolvimento econômico, do turismo e das relações internacionais de Salvador, aberta para o mundo.
Uma satisfação estar com vocês aqui. Até o próximo encontro.